Shalom, meu nome é Ana e eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao Moré André pelo meu mapa, pelo cuidado, pela sua atenção, pela sua dedicação em explicar cada detalhe. Deixo aqui a minha recomendação para você que quer conhecer um pouco mais sobre a sua alma. O Moré faz um mapa cabalístico e pode te explicar um pouquinho mais. De repente, aquele detalhe que você não está entendendo na sua vida, algo que não está conectando, ele pode te ajudar. Sefer Rabahi, que é o livro da iluminação, e está baseado lá no capítulo 37 de Iov, e o livro da Barri, o livro da iluminação. Quando a gente pega a Torá, a gente está diante de um livro de código. Tanto o livro de código de barras, como um livro de código onde a gente vai ter muitas e muitas questões ligada a uma forma de se escrever diferenciada. Então, como eu sempre falo para vocês, os nossos sábios usaram uma linguagem antropomórfica. Essa linguagem antropomórfica, ela veio a existir justamente para escrever a Torá, proteger a Torá, e para que as pessoas também não descobrissem o que era a Torá, para que a retificação não chegasse antes. Não foi proposital, Deus permitiu isso. Por outra partida, a própria religião e o próprio judaísmo, as pessoas traduziram a Torá. De uma certa forma, tudo é permissão do Eterno, foi bom, porque as pessoas, através da religião, criaram, né, aquilo que a gente chama de religare, essa ideia de que existe um ser superior. Então, não foi de total ruim, não foi totalmente ruim. Na verdade, se você pega a Torá e compreende ela, quem é Hashem, todo mundo vai viver aquilo que tem que viver, independente de estar em outra religião ou não, porque é ele que permite ou não as pessoas estarem nessas religiões. Fez parte da história do ser humano, aí é uma questão que a gente deve compreender profundamente, mas isso não quer dizer que também aquela alma não tinha um defeito para que ela tivesse que passar por isso. Então, tanto é que o Talmud ele não diz que as pessoas que têm uma religião, que é uma religião da família cultural, que ela nasceu dentro daquela religião, como idolatria, porque é como se as pessoas não soubessem realmente. Não é? Então, não é justo você chamar uma pessoa que não sabe de algo de idólatra. Ela simplesmente nasceu ali, foi alimentada com aquelas informações e ela vive dentro daquelas informações que ela tem. E futuramente, se for da vontade de Deus, né, que ela saia daquele nível ali que ela está. Então, quando nós nos deparamos com o Sef Barri, o Sef Sirá, o próprio Zohar em si, porque um explica o outro. Noa, que é 58, Numa e Het, que vai formar a palavra Noa, o número 9, que é a palavra Emet, e também 5 mais 3 vai dar 13. E se a gente soma aqui 13 mais 9, ou seja, Rava, que é 13, mais Adão, que é formado de 9 letras, a gente tem 22 letras hebraicas. Veja como que, então, o próprio Terrilim, não é? Ele leva a gente a, a questões muito mais profundas dentro da Torá. Então, veja, qual é o significado desse Terrilim? Por que que Deus ama as portas de Sião? Olhando o texto ali né, no texto duro, no nível que está escrito, a gente fica somente que Deus ama as portas de Sião. Se Deus ama as portas de Sião, eu vou fazer o quê? Eu vou viajar daqui para Sião, vou morar lá e vou desejar fazer parte lá de Sião. E muita gente, a gente sabe que existe muitas pessoas que têm condições, podem fazer aliar e não querem morar em Sião.
até porque na própria Torá está escrito que Deus falou que espalhar a humanidade por toda a Terra. Toda a face da Terra tem ser humano, né? Todos estão espalhados. Nem todos têm a informação da Torá, nem todos têm essa questão. Ser filho de Deus significa você estudar essa Torá. Deus ele não tem filhos, ele tem filhos que são filhos de lógica, da lógica da Torá. Você começa a estudar a Torá, começa a compreender a Torá, você começa a se ligar a Deus através da Torá. Começa a compreender a Deus através da Torá. Não são filhos ideológicos. Não é que Deus ele vai escolher um ser humano. Então, o que acontece? Tem um judeu. O judeu não segue a Torá. E tem um brasileiro, ou um português, ou um italiano, ou um africano, ou um japonês. Ele começa a estudar a Torá, ele vai se ligar a Deus, e aquele judeu que não liga para a Torá, ele não vai se ligar a Deus. Por isso que Isaías 56 está falando do eunuco. Só que o eunuco também não é aquilo que a gente imagina que é. O eunuco é alguém que não consegue produzir bênçãos nesse mundo, ele é estéril, ele não consegue, ele estuda a Torá e só vive passando dificuldade, mas ele persiste em estudar a Torá e aí ele não vai ter nenhum benefício dessa Torá nesse mundo. Isso acontece, por incrível que pareça, isso faz parte do ticum da pessoa. Veja, e essa pessoa, Deus vai falar, esses são grandes pessoas, não digo eunuco e não digo goi. E aí o que é o goi? O goi não é aquela pessoa que é de outra nação, porque não existe isso para Deus. O goi são os desejos de recepção. Então, quando fala das nações, o Zohar vai falar que isso não são seres humanos, são desejos internos, de recepção, desejos egoístas. Aí, então, o que acontece? O pessoal vai confundir tudo. Por isso que existem duas Torás, ou nós temos dois Torotes. Então, a gente parte aqui para a explicação. Então, ele pergunta aqui, né? Por que Deus ama as portas de Sião, mas que todas as moradas de Jacó? As portas de Sião são as aberturas do mundo, né? Veja, as portas de Sião são uma abertura do mundo. E essa abertura do mundo, uma porta nada mais é do que uma abertura, dizemos, portanto, abra para nós a porta da misericórdia. Aí, o Sefer Barri, lá no final, vai ter a explicação, tá vendo? Portas, ele trouxe uma alusão sobre portas, e ele vai falar aqui, Miguel, não é? É o anjo da água e do sul. Então primeiro ele vai trazer uma alusão sobre o que é porta, 87:2, que Deus ama as portas, o Senhor, né? Aqui eu tenho Ohev, a palavra Ohev, que é amor. Não está escrito Ahavá, tá vendo? Ohev, Adonai, Shiarit Sion, Mikol, Meshacnote e Jacob. Ou seja, o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as moradas de Jacó. Então, é uma descrição aqui do nosso site, e aí se chama, atenção, o Sef Barri vai chamar a palavra Patsion. Aqui nós temos a palavra Tsion, um Tzadik, um Yud, um Vav e um Nun final. Ontem, na aula de hebraico, a gente entendeu que o Nun final já é o homem retificado, né? Muito bem. Aqui nós vamos ter uma gematria de 1858, não é? Que aí a gente tem aqui, lá tinha um apontamento, né, para ver o 22, a gente vai ver, e vamos ver o 21 aqui, que está mandando a gente ver o 37, Então, aquela informação que nós temos lá em cima está no Sefer Yetzirah 6:4, ou seja, no versículo lá do Yetzirah, que está falando exatamente dessa informação da questão aqui do Terrilim, né? E ele segue aqui, Miguel é um anjo, ele é um anjo, né?
da água, ou seja, e do sul. Se ele é um anjo da água e do sul, ele vai ter, então, uma representação dentro da Torá de um sistema, de uma sefirote, porque essas sefirotes, elas são denominadas por, isso está no Sefer Yetzirah também, elas são denominadas exatamente por essas direções dentro do nosso plano. Então, quando está falando lá, como a gente já viu em outras aulas, que está falando norte, está falando leste, está falando sul, está falando de direções dentro da árvore sefirote. Assim como cada sefirote também está falando dessas questões também. Então, a água, veja, a água, né, o fogo, por exemplo, está falando em fogo. O Ezequiel fala: eu vi um fogo vindo do norte. Ele não está vendo fogo, ele não está visualizando, porque não tem imagem na Torá. Ele está recebendo uma informação dos mundos espirituais. Então, ele está vendo um fogo vindo do norte, e que vai ser representado também por um churuque, que é aqueles 3 pontinhos daquele sinal maçorético, que tem 3 pontinhos um embaixo do outro, que representa o distanciamento de Deus e também representa a linha esquerda. Então, na verdade, ele está falando, toda vez que ele fala norte, né, ou a gente vê um churuque, esse churuque vai estar representando essa sefirote aqui, do norte, Gevurá. O ar representa o leste. Veja, e também são 2 formas de se ver. Então, quando se fala de fogo, de ar, dentro da Torá, ou se usa o hirik. O hirik é aquele pontinho que significa o i debaixo da letra. A gente vai estar falando da linha do meio, né? E vai estar falando de Tiferet. Então, a água, que é o sul, vai ser um rolam. Né? Um rolam é um vave com um pontinho em cima. Ele representa a água, vai representar o sul, vai representar a linha direita, que é Hesed. Então, nesse caso, o oeste, não é, já vai representar Malhut. Veja, cada uma dessas questões dentro da Torá representam não só uma sefirote, mas também representam a própria linha. Então, a gente falou aqui desses anjos, né? Então, a gente vai ter que a gente tem o norte, que é o Churuque, que é representado por Gavriel. Gavriel está aqui em cima, mas é ele que controla, ele é um anjo de fogo e ele controla aqui essas forças. Inclusive, a força negativa é controlada por ele. A gente tem em Rohimá o anjo Mihael, que vai controlar a Hesed aqui, onde o próprio anjo vai estar. E o Rafael, que é a parte do meio. O que são esses anjos? São forças espirituais criadas pelo Eterno. São mecânicos, eles não decidem, eles não tomam nenhuma atitude, mas são programados. E se eles são programados, o problema aí de muita gente fazer meditação é que a pessoa pode estar em pecado e o anjo sente o cheiro. E se a pessoa pode estar nas melhores das intenções, fazer a reza certa, se ela não tiver configurada dentro dos aspectos da Torá, ela vai levar uma pancada quando faz uma meditação. Então, tem que saber entrar no nível do estudo da Kabbalah, da Torá, para que a pessoa possa realmente entender esses conceitos. Então, veja, ali a gente está falando da porta de Sião, aqui já chegou já ao que está se falando dentro desses conceitos da porta de Sião, que isso alude, não é, a esses 2 anjos. Né? E veja, continua. Aqui, né, se refere à matriz das sefirotes, né? Que alude às 7 sefirotes finais. Então, quando a gente está falando desses anjos, a gente está falando da energia dessas sefirotes e como elas funcionam dentro da Torá. Quer dizer, a Torá ela está falando simplesmente de sefirotes e desses mundos espirituais que têm consideração dentro do homem. Nenhuma imagem existe dentro da Torá nem do Taná. Isso Deus nos livre, e é o que mais as pessoas fazem dentro da Torá, imagens. Ou seja, é um livro totalmente da alma,
Por isso que não se deve imaginar que as portas de Sião, que está sendo falado ali, sejam as portas nesse mundo. Aqui, ó, ele explica, né, a matriz de toda a Sefirote. Aqui o exemplo enfatiza despertar de baixo, envolvido no conceito da bênção, a chuva, né, a vinda de cima representa o sustento de Deus que desce ao aspecto pelo qual ele envolve todos os mundos. A umidade do solo é aquilo que vem do aspecto onde ele preenche os mundos. Todavia, a água deve também vir. Então, veja, vir debaixo da fonte, isso alude o fato de que o despertar de baixo dá-se principalmente por intermédio da Torá. É também o conceito do louvor, o qual que principia o mais do inferior com o reino de ascender. Então, que esse despertar, ele depende da questão de abrir mão de receber para si mesmo. Então, você começa a entender, estudar a Torá e abrir mão, fazer menos questões das coisas, menos... você tem menos vontade de receber para si mesmo. Você começa, então, uma questão diferente dentro do entendimento da Torá. E aí, o que acontece? Dentro disso, você, então, tem um despertar de baixo. Você começa um despertar. Dentro desse despertar, vão ter, então, as lutas. Tudo que vai acontecer, gente, se a gente entende isso, por mais duro que seja, por pior que seja a nossa vida, então, se a gente compreende que tudo que está acontecendo conosco, tudo que está vindo, tudo que as pessoas nos ferem, e é difícil da gente entender isso, porque a gente sempre está na defensiva, a gente sempre está no ego, a gente não entende que nós estamos aqui para passar por essas situações e, através disso, evoluir espiritualmente. Então, ó, lo, a palavra lo aqui, ó, lo é não, tá vendo? Ó? Então, lo, não. Então, ó, não andarás como mexeriqueiro no meio do teu povo. Essa parte aqui não existe. Mesmo no site judaico, ó, você não deve ficar com o derramamento do seu próximo, de sangue do seu próximo. Não é nada disso. É você não deve andar com fofoca dentro do povo. Eu sou o Senhor. O próprio Yosef, ele morre mais cedo justamente por causa de que ele falava Lashon Hará dos seus irmãos. Então, a gente não deve, de forma nenhuma, fazer Lashon Hará. E a gente faz Lashon Hará justamente porque a gente julga as pessoas, na maioria das vezes, errado. A gente não entende que ninguém é nosso inimigo. Né? Elas são inimigas porque elas querem ser, mas ninguém é inimigo de ninguém. A gente não está aqui nesse mundo para ser inimigo de ninguém. A gente está aqui para a gente poder se desenvolver junto a questão da nossa espiritualidade, unificação de almas. Então, enquanto essas almas estiverem brigando, porque todos os problemas que acontecem aqui é exatamente pelos embates psicológicos e de ideias das pessoas. Esse combate ideológico justamente surge porque tudo está baseado na Lashon Hará. Exatamente, tudo vem da Lashon Hará. E a Lashon Hará, ela vem exatamente porque a gente está sempre, né, em briga com o nosso próximo, que sempre vai estar dentro da nossa concepção sendo julgado de uma forma negativa. Essa forma negativa que a gente julga as pessoas, então elas vão pesar até mesmo na nossa morte. Por isso que José, ele morre primeiro do que os seus irmãos. Né? Eles morrem primeiro, eles estão ali no primeiro momento. Então, mesmo que Yosef era o filho preferido, a gente sabe que Yosef ele representa, né, exatamente a questão
de estar ligado, né, e falar mal dos seus irmãos. Vamos ver aqui no Bereshit 37, ó. Ele falava mal dos seus irmãos. Como a gente pode entender isso? Olha, a gente pode entender isso exatamente da forma que está escrito na Torá, na forma que a Torá descreve essas brigas, né? E são brigas internas. Também é lógico que a Torá ela tem vários níveis. Se ela tem o nível peixe ali, o nível peixe também tem que ser entendido, né? Tem que ser seguido. Você não pode quebrar nenhum nível da Torá. Agora, as metáforas, não é? As metáforas também têm que ser entendidas. Aqui na questão, como a palavra, a mentira, o falar mal, eles estão ligados à sua alma. Agora, a gente deve entender que a mentira ela tem dois aspectos. Ela tem um lado bom e um lado ruim. Por exemplo, se você pode ver que alguém, de repente, quer matar uma pessoa e você sabe onde essa pessoa está escondida, e aí você chega uma pessoa querendo assassinar essa pessoa e você mente falando que não sabe onde ela está, você está fazendo bem. Você não está fazendo mal, você não está mentindo para o mal. Nesse caso, a mentira existe para que você faça o bem. Faça o bem entre um casal, você faça um bem entre as pessoas. Você não deve ser sincero para o mal, né? Mas não é que você é mentiroso, é que você está sendo sábio e não falar alguma coisa que pode trazer uma consequência maior para outras pessoas. Então, veja, dentro dessa questão, então, né, a gente está vendo aqui a história de José, né, e que ele falava mal dos seus irmãos, ele trazia má notícia dos seus irmãos, por isso ele foi o primeiro a morrer. Né? Então, aqui no versículo 2, vamos subir aqui, ó. Então, nessa palavra aqui, ó, Devatam, Devatam, eu tenho aqui essa conotação, né, de que ele teve uma questão aqui, né, a gematria dela é 446. Então, a gente pega aqui, ó, essa palavra, Devatam, vamos copiar ela, vamos levar aqui, ó. Por isso que a Torá ela tem que ser entendida de uma forma muito, muito séria, muito profunda. Tem que se saber e tem que ir com nossos sábios para entender, para a gente poder entender essa Torá. Então, veja, essa palavra ela vai ter a gematria 446. Isso aqui eu tenho tudo anotado na minha Torá, tá? Senão eu não saberia mais, eu perderia a informação. Por isso que cada informação, tá vendo? A palavra, vamos ver aqui, ó. Cada informação você tem que anotar, ó. Essa palavra aqui, ó, Levatão, ó, ele tinha 17 anos, vai falar aqui que ele tinha 17 anos, né? De idade. José cuidava do rebanho dos seus irmãos como ajudante dos filhos da esposa de seu pai, Bilá e Zilpe. José trouxe o quê, ó? Notícias mais deles a seu pai, tá vendo? Ele fez Lashon Hará. Ele não procurava ajudar os irmãos, ele fazia o Lashon Hará. E o que aconteceu? Os irmãos começaram a odiá-lo por causa disso, porque eles não podiam ter uma liberdade de ficar perto dele. E aí, então, a palavra aqui descrita é essa, que é Datã, e essa palavra de Batã. Né? Então, a gente vai ter aqui muitas situações dentro dessa palavra. A primeira é que a gente tem 3 planetas envolvidos, né? 3 planetas. Então, a gente tem Marte, a gente tem Saturno, que representa Biná, e a gente tem aqui a Lua. Essas 2 letras elas estão com o seu ponto dentro, Dag e Lemos e dentro. Quer dizer, esses 2 planetas aqui estão equilibrados, tá vendo? Mas a Lua ainda não foi consertado, o ponto não está dentro ainda. Então é disso que a Torá está falando, isso está dentro do ser humano.
Aqui eu tenho uma gematria de 446. Olha, 446. E esse 446, que é a gematria da palavra, ela é exatamente aonde a gente vai chegar a questão que está falando aqui da Lashon Hará. Veja, no texto falava que ele levava mais notícia dos seus irmãos. Então, e a palavra morte em hebraico, ela vai ter exatamente esse valor, né? Vamos lá, a palavra morte em hebraico se escreve mot. Então, é um mem. Toda vez que você fizer Lashon Hará, você está matando você mesmo. Você está acabando com a sua vida, tanto espiritual, tanto no outro mundo, né, como nesse mundo. Então, toda vez, veja, o próprio Yosef, que ele tem uma história central dentro da Torá, ele morreu mais jovem que todos os seus irmãos, por causa da Lashon Hará. Então, no próprio texto aqui, ó, ali a gente tem 446, 4 do Dalet, 2 do Beit, 400 da letra Tav, 40 da letra Mem, e na palavra morte, ó, a gente vai ter também o mesmo valor. Então, quando a gente fala da questão da Lashon Hará, a gente está falando dessas questões. A pessoa está aqui, Mot, 46 mais 400. Evite, não fale, faça um treinamento, não faça Lashon Hará, né? Por quê? A Lashon Hará, ela é algo que vai destruir a sua vida. Por isso que o José morreu com 110 anos, mesmo ele tendo salvado muitas vidas, mesmo ele tendo passado todo aquele processo, não é? Ele morre exatamente então, com 110 anos por causa da Lashon Hará. A Lashon Hará fez com que o povo de Israel não entrasse na Terra Sagrada, porque eles falaram mal da terra. Eles levaram Israel a chorar. Israel tinha atravessado todos os mundos, todo o deserto. A gente sabe que isso é metafórico e tal, mas eles tinham atravessado todo o deserto. Chegou lá, esses 10 espias foram na terra, e eles falam assim, olha, a terra é muito boa. Aí é aquela questão, não se deve nem falar bem da pessoa, porque nós temos já um processo que a gente fala bem, mas depois a gente vem com um porém. Olha, a pessoa fulano de tal é muito boa, porém, aí você vai botar o defeito, ou seja, o seu Yetzer Hará, ele está fazendo defeito. E o que acontece quando nós falamos mal de alguém? Nós, então, contribuímos com o Tribunal Celeste sobre o julgamento daquela pessoa. O lado negativo pega aquilo que você falou e usa lá nos tribunais celestes. E foi você mesmo que prejudicou a vida daquela pessoa. Não é porque você mandou uma maldição, não é porque você fez isso, aquilo, é porque você contribuiu como testemunha contra aquela vida. E de contrapartida, você também vai receber. Fora isso, você tem que ter cuidado com a sua língua para não machucar as pessoas. Toda vez que você machuca alguém, seja lá por questão, veja, tudo que acontece com a gente é para cuidar do nosso ego. Se alguém brigar com a gente, etc, etc, a gente pode falar, a gente pode reagir, mas tem que reagir de uma forma que também não machuque a outra pessoa. Porque se você machucar um ser humano, você está machucando uma alma. E quando você machuca uma alma, você deixa a pessoa triste, você coloca a pessoa num estado de negatividade, onde as forças impuras, os desejos impuros, a tristeza vai estar sobre essa pessoa. E essa pessoa, então, caso ela seja um estudante de Torá, ela vai ficar nesse período sem poder estudar a Torá, sem buscar o Eterno, porque ela não está bem. Veja a questão da Lashon Hará. Naquele dia que os espias fizeram a Lashon Hará, que a gente sabe que foi ali justamente na destruição dos templos, que aconteceu a mesma coisa,
é porque o ser humano ele não estava em positividade, ele não estava querendo salvar o seu próximo, ele estava querendo se vingar, ele estava querendo julgar o outro, ele estava querendo usar todas as artimanhas do seu ego para que ele possa destruir aquela pessoa. Então, é por isso que não pode. Não é que não se deve, é que não pode. Repitam comigo, não posso fazer lashon hara de ninguém. Nem mesmo falar bem não é bom, porque a gente sempre fala o porém. Então, não fale nada do seu próximo. Perca tempo treinando para não julgar as pessoas erradamente. Não julgar as pessoas segundo o que você está vendo. Espere, tire as resoluções, porque tudo isso vai implicar em sanções contra a pessoa no mundo espiritual. Imagine você, do lado negativo, acusando uma pessoa que vai sofrer uma sanção do mundo espiritual e você fez parte daquilo. Por quê? Toda vez que você faz esse tipo de argumentação, você chega para outra pessoa, você já produziu a ideia nesse mundo. Então, o Tribunal Celeste vem um anjo negativo, vai fazer o papel dele, e ele vai pegar aquilo e vai levando. Aí, tá vendo? Isso aí. É lógico que tudo isso é uma construção, né, gente? Então, a gente sabe que as coisas já são automáticas. Então, ó, lá, errou. Errou, o que vai acontecer? Vai ter o julgamento, que já está tudo preparado, e a pessoa recebe a sanção. E recebeu a sanção por causa de você. Não é que você mandou praga, botou olho grande, mas porque você fortaleceu o lado de acusação lá nos tribunais celestes. Por exemplo, a gente está num julgamento, chega uma pessoa, você pode ver vários julgamentos, pode entrar aí. Chega uma hora que você acredita que a pessoa é culpada, chega uma hora que você acredita que ela não é, vai depender, né? Porque tem as testemunhas de acusação e tem as testemunhas de defesa. Então, veja, a Torá ela fala que você deve ter duas testemunhas. As duas testemunhas são o seguinte: seu cérebro direito e seu cérebro esquerdo. Se você não viu, não julgue. Se você não viu, vê o momento político que a gente está vivendo. Então, são tantas acusações dos dois lados. Eu não vi nada, eu não sei. Eu não vou acreditar no que a mídia fala. Então, eu não sei. Deixa eles provarem. Na hora, no final, quem for condenado, não for condenado, ou for absorvido, era o que Deus tinha para aquela vida. Eu não sei, eu não vi. Eu não estou lá. Eu sei que todos os seres humanos são falhos. Então, eu não julgo, eu não me meto. Eu não me meto, por exemplo, se alguém chegar e falar assim, aquela pessoa não vale nada, porque ela pode ter não valido nada com ela. Né? Ou até ela pode prejudicar a outra pessoa simplesmente porque ela está com raiva da pessoa. Então, alguém pode estar com raiva de você ou de qualquer ser humano e pode ir lá inventar um monte de coisa, ou às vezes é aquela visão que ela tem de você porque ela está com raiva. E aí aqui, ó, no final, essa pessoa vai estar morrendo. O problema não é nem morrer nesse mundo, é morrer para os mundos espirituais. Também pode acontecer isso aí. Então, ó, se afaste da lashon hara, da língua má. E a gente vai entender isso mais à frente. Então, vamos continuar aqui, gente. A gente viu aqui na própria palavra que Yosef, né, debatando, onde ele falava mal dos seus irmãos, tá vendo? E exatamente isso. No nível, a gente está falando de algo aqui que não é muito importante.